palavra de Deus para transformar a sua vida. Programa Transformados para Transformar. Maravilha, maravilha, graças a Deus. Eu quero aproveitar para estar pedindo perdão a você, nosso amigo ouvinte, que de repente fez a tentativa de ligar para cá e não conseguiu falar conosco. Tivemos um probleminha aqui com o nosso aparelho celular e por isso hoje não pude atender as tuas ligações para estar aqui postando, oferecendo o teu louvor, o teu abraço, o teu alô, nem te atendendo para fazer aquela oração, aquele aconselhamento, mas que o nosso Deus possa estar te alcançando nesta tarde de sábado, que a presença de Deus possa impregnar a tua vida de tal forma que mude a tua visão panorâmica, que mude o teu pensar, que mude e norteia a tua alma e o teu coração. Mas é chegado agora aquele momento que reservamos para a palavra de Deus, para a palavra reflexiva aos nossos corações. Eu quero trazer aqui uma breve reflexão da parte de Deus para você, ouvinte, para você que nos ouvirá e também assistirá através da live. Registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte quer dizer literalmente separação. Quando a alma se separa do corpo, morremos fisicamente. De forma semelhante, estamos separados de Deus espiritualmente. Isto é verdade porque Deus é santo, sem mácula, sem pecado. E como estamos corrompidos do nosso estado original, estamos separados de Deus de um grande abismo. Como um ramo cortado de uma árvore morre, também estamos cortados de Deus e espiritualmente estamos mortos. Esta separação causa-nos vergonha e receio, e por isso naturalmente tentamos construir pontes para sair do nosso lado e chegar do lado onde está Deus. Tentamos isto de muitas maneiras diferentes, indo à igreja, templos, sendo religiosos, sendo bons, meditando, tentando ser mais atenciosos, orando mais e muitas outras coisas. Esta lista de atos para ganhar méritos é muito comprida para alguns de nós e cumpri-la é complicado. O problema é que os nossos esforços, méritos e sacrifícios, práticas, embora não sejam coisas mais, porém não são suficientes, porque o pagamento necessário pelos nossos pecados é a morte. Os nossos esforços são como uma ponte que tenta atravessar um abismo entre nós e Deus, mas no final não é capaz de alcançar a Deus. As nossas boas ações não resolvem o nosso problema,
É como tentar curar um câncer fazendo uma dieta vegetariana. Dietas vegetarianas não são más, mas não curam um câncer. É preciso um tratamento totalmente diferente. Pois, até agora esta lei tem sido muito negativa. É tão negativa que às vezes não a queremos ouvir e frequentemente enchemos a nossa vida de atividade e bens na esperança de nos afastarmos dela. Como a cura para o câncer passa a ser muito importante. No entanto, logo que ouvimos o diagnóstico que temos um câncer, também a Bíblia dá ênfase a esta lei sobre o pecado e a morte para ficarmos interessados numa cura simples, mas ainda assim potente. Porque o salário do pecado é a morte, mas a palavra "mas" nesse texto mostra que a direção desta mensagem vai mudar e tornar-se a boa nova do Evangelho. Estamos falando de uma cura, estamos falando de uma redenção, estamos falando de uma ponte que nos leva a Deus, que nos une a Deus, o véu que é rasgado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A boa nova do Evangelho é que o sacrifício da morte de Jesus é suficiente para atravessar a separação entre nós e Deus. Sabemos isto porque 3 dias depois de morrer, Jesus ressuscita corporalmente do túmulo, tornando-se vivo por meio da ressurreição física. Ainda que algumas pessoas escolham a não acreditar na ressurreição de Jesus, a maior parte ainda não se informou da forte evidência da ressurreição de Cristo. O sacrifício dele foi demonstrado profeticamente pelo sacrifício de Abraão e pela inauguração do sacrifício da Páscoa. É através do sacrifício dele na cruz do Calvário que os nossos pecados são redimidos, que a separação a qual existia entre o homem e Deus se torna unida. É quando o véu é rasgado e o acesso a Deus é nos liberado, é nos concedido, para que possamos chegarmos a Deus, para que possamos ter direito à redenção, termos direito a ter acesso a Deus. Uma vez que o pecado nos afasta de Deus, agora o sacrifício de Cristo Jesus, ele nos leva para perto de Deus. E só perto de Deus é que conseguimos alcançar proezas. Só perto de Deus é que a imensidão de densas trevas se desfaz diante das nossas vidas. Só perto de Deus alcançamos o nosso alvo. Só perto de Deus é que alcançaremos êxito e vitória em nossas vidas. Eu costumo dizer que vivemos uma vida tão corrida. A maioria de nós, para não generalizarmos, corre de um lado para o outro, tenta de várias formas, corre em busca disso, em busca daquilo, em busca de felicidade, alegrias momentâneas, prazeres passageiros, corre em busca de fama, de riqueza, de aplausos, de multidões de amigos, de bens, porque no fundo da tua alma, no teu âmago, existe um vazio. E de todas as maneiras,
Estamos sempre tentando preencher este vazio. Mas a verdade é que este vazio só Deus tem a capacidade de preencher através do Espírito Santo. Não adianta correr para lá e para cá. Não adianta tentar de outras formas. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Existe muito de nossos irmãos, amigos, vizinhos, e muitos que não conhecemos, que até diz: não, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Tudo bem, tu pode tentar da forma que tu quiser. Tu pode dizer que o Deus é o mesmo. Porém, o caminho só há um. E para chegar a este Deus, não tem como pegar um atalho. Não há possibilidade de outro caminho. Não há outra forma de redenção. Não há outra maneira de ser redimido os pecados se não for Cristo. Ele é a ponte entre o homem e Deus. Ele é o acesso entre o homem e Deus. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Agora tu já não tem mais preço. Agora você tem valor. Agora você tem valor. Então começa a valorizar aquilo que Deus te deu. A vida, o fôlego de vida, a oportunidade que é nos concedida. Porque, ora, o preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como jargão ministerial que uso sempre, as minhas decisões de hoje definirá quem eu sou hoje, quem serei amanhã. As minhas decisões de hoje definirá qual será o meu amanhã, na eternidade com Deus ou na eternidade sem Deus. Neste exato momento que estou aqui nesta rádio ministrando esta palavra ao teu coração, existem vidas que estão descendo à sepultura, sem Deus, sem paz no coração e o pior, sem salvação. E qual vai ser a tua escolha? Qual vai ser a tua decisão nesta tarde de sábado? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só através dele. Não há outro caminho, não há outra solução, não há outra maneira. E o meu convite ao teu coração nesta tarde de sábado: entrega-se o teu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele. E o mais ele fará por você. O mais ele fará por você. Pare de viver de um lado para o outro, correndo, batendo de porta em porta, igual aquele filme Em Busca da Felicidade. Buscando em lugares errados, batendo em portas erradas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. É tempo de voltar aos pés do Criador. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de reconciliação. É tempo de restauração. Decida, pois, hoje qual é o teu caminho, a quem tu vai servir.
qual eternidade que tu quer para a tua vida. E que Deus possa estar te abençoando nesta tarde de sábado. Em nome